Esqueça a ideia de que a propriedade privada é realmente privada no Brasil. Uma unidade da Ortobon foi condenada a pagar R$ 300 mil simplesmente porque escolheu seus gerentes e todos eram homens. Se o governo pode decidir quem você deve contratar, a empresa ainda é sua? Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Esse artigo foi sugerido por Chato Eu Sou, escrito por um libertário aí, revisado por historiador libertário e narrado por Leafar. O Brasil, em muitos aspectos, supera em termos de controle governamental a antiga União Soviética. E há gente que não acredita. Desta vez, o Estado superou o insuperável. A Ortobon, uma grande e relevante empresa do mercado, foi condenada a pagar uma grande multa, basicamente, por ter exercido sua liberdade de contratar quem estava mais apto aos cargos. Infelizmente, com o governo mandando cada vez mais na vida da população, uma idiotice dessas era apenas questão de tempo. Como disse a youtuber e empreendedora Nanda Guardian sobre o tema, o Brasil é um país muito mais socialista do que capitalista. Qual a definição de socialismo? O socialismo é o controle dos meios de produção nas mãos do Estado. E para o Estado interferir nesse nível em uma empresa privada, o nome disso daí é socialismo. De acordo com o libertário brasileiro Rafael Lima, do canal Ideias Radicais, a própria lei de cotas para mulheres não existe. Tudo o que o juiz fez foi baseado no artigo 5º da Constituição, que diz que todos são iguais perante a lei, e no artigo 7º, que estabelece que não deve haver discriminação por sexo, idade, cor ou estado civil. É isso aí. Uma lei foi inventada em nome do feminismo. O tribunal criou uma lei de cotas para mulheres em cargos de gestão sem sequer definir qual deveria ser essa cota, de acordo com ele. Dessa forma, os juízes podem, a seu bel prazer, decidir qual será a porcentagem que as empresas devem seguir. Além disso, essa ideia estúpida cria uma insegurança jurídica absurda. Se você demitir gerentes homens para contratar mulheres e cumprir a suposta cota, eles poderão recorrer ao tribunal alegando que foram discriminados por serem homens. Por outro lado, se você não contratar mulheres para cumprir essa mesma cota, o tribunal poderá afirmar que você discriminou as mulheres. É uma verdadeira loucura, mas nada muito surpreendente em um país conhecido por ser um manicômio burocrático, tributário e juridicamente inseguro. É óbvio que há uma grande preferência política pelas mulheres por parte do judiciário brasileiro, que tem seguido a cartilha woke e do politicamente correto. Isso ficou bastante evidente na decisão da juíza que atuou no caso envolvendo o garoto Henri Borel, que infelizmente era maltratado pelo padrasto com o consentimento da própria mãe. Sua mãe, uma mulher nitidamente narcisista e insensível, que participou do crime de forma indireta, claramente tinha culpa na tragédia. Mas a situação é como canta Ney Matogrosso na música Homem com H. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. De acordo com o jornal O Globo, a decisão foi confirmada por unanimidade pela terceira turma do TST. O relator, ministro Alberto Balazero, apontou que a empresa não apresentou uma explicação objetiva plausível para o preenchimento dos cargos e lembrou que mais da metade da população do município paranaense, onde fica a indústria, é composta por mulheres. Cabe ressaltar que esse argumento não possui lógica alguma, pois não leva em consideração a capacitação dessas pessoas. Mais da metade da população do município de Arapongas é composta por mulheres, mas aí surge o principal problema. Quantas dessas mulheres possuem capacitação para a gerência? Quais delas são realmente competentes para o cargo? Quais preenchem os requisitos necessários? Quantas estão em idade apta para trabalhar e quantas já são aposentadas? Todos esses fatores são extremamente subjetivos e a contratação ou não de um funcionário deve ser decidida pelos proprietários e administradores da empresa.
não por um burocrata aleatório que acredita saber o que é melhor para todos. Mesmo que os custos de transação, descritos por Ronald Coase em The Nature of the Firm e simplificados no vídeo Por que o Estado vai desaparecer, de Peter Turguniev, no canal Uncapsu Classic, simplesmente minguassem a ponto de tornar essas questões mais objetivas, continuaria sendo papel do dono e somente do dono decidir quem serão os gerentes de seu negócio de acordo com seus próprios critérios que, inevitavelmente, sempre existirão. Acerca da explicação objetiva plausível, supostamente não apresentada pela empresa no processo, existe outro problema evidente de subjetividade. Afinal, quem decide o que é uma explicação objetiva plausível? O TST? O Estado? Isso concede poderes desnecessários ao governo, que passa a poder multar qualquer empresa sempre que considerar que sua justificativa não atenda a esse critério subjetivo. Empresa nenhuma tem de dar explicações por decisões internas que ela tome, a menos que elas envolvam a agressão à propriedade alheia. Mas, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, o livre mercado é a melhor forma de prevenir a discriminação em qualquer lugar do mundo. Exatamente, o livre mercado, embora não proíba autoritariamente que alguém discrimine outra pessoa, oferece os incentivos corretos para promover a paz e a igualdade de tratamento entre os seres humanos. O argumento apresentado por Rafael Lima demonstra exatamente isso. O livre mercado incentiva a contratação de pessoas competentes, independentemente do sexo. O mesmo raciocínio também se aplica a outros tipos de discriminação, como raça, idade, orientação sexual, entre outros. Seria uma enorme burrice, por exemplo, um vendedor se recusar a vender para pessoas negras, considerando o lucro que deixaria de obter com essa decisão. Portanto, o lucro é, de fato, um poderoso incentivo para ampliar a pluralidade e promover um tratamento mais igualitário entre as pessoas, independentemente de características que em nada têm a ver com competência. Porém, o libertarianismo, por razões éticas, também reconhece o direito de um proprietário de um bem privado a admitir ou expulsar quem desejar, independentemente do motivo. Isso ocorre porque o direito à propriedade privada é absoluto e jamais pode ser relativizado em nome de um suposto bem social. E isso, inevitavelmente, implica inclusão ou exclusão conforme a vontade legítima do proprietário. A verdade é que, quando se relativiza o direito à propriedade, ele deixa de pertencer ao verdadeiro dono e passa gradualmente para as mãos do Estado, de forma completamente ilegítima. O Estado não protege a propriedade, ao contrário do que alguns afirmam. Ele a relativiza. Quem protege a propriedade é o próprio dono, e muitas vezes ele precisa ter meios de defesa, como armas de fogo. A propriedade privada não é legítima porque o Estado assim determinou, mas porque o ser humano, baseando-se no princípio da autopropriedade, torna-se proprietário daquilo ao qual mistura o seu trabalho, utilizando a famosa expressão de John Locke. Por isso, em uma sociedade justa, ao contrário do Brasil, o sistema de justiça deveria ter como principal objetivo proteger o direito natural à autopropriedade e os direitos de propriedade de cada indivíduo. Além disso, o livre mercado também incentiva regras antidiscriminação dentro das propriedades privadas. Afinal, quem vai querer frequentar o estabelecimento em que as pessoas constantemente praticam racismo, sexismo ou homofobia umas contra as outras? O proprietário de uma empresa, se estiver visando ao lucro, obviamente, deseja que o maior número possível de pessoas frequente seu estabelecimento e consuma seus produtos ou serviços. E é evidente que muitas delas deixarão de fazê-lo caso o ambiente seja marcado por discriminação, hostilidade e ofensas. Esse argumento é apresentado no vídeo Racismo, Liberdade e Propriedade do canal Daniel Fraga. Se uma pessoa ou empresa adota políticas discriminatórias e reproduz discursos discriminatórios, o boicote tende a ser uma consequência natural. Como Rafael Lima explica no vídeo Liberdade de Expressão e o Nazismo,
publicado em seu canal Ideias Radicais, qualquer pessoa pode se recusar a celebrar contratos com indivíduos ou empresas racistas, sexistas ou homofóbicas. Naturalmente, esse tipo de pensamento tende a permanecer restrito a grupos pequenos e sem grande representatividade na sociedade, como ocorre atualmente com o nazismo. O próprio mercado praticamente expulsou o monarca quando ele defendeu a existência de partidos nazistas na política brasileira, durante um debate com a deputada Tabata Amaral. Ainda que Monark tenha se expressado de forma confusa e não tenha feito uma apologia direta, sua fala causou enorme repercussão negativa e afastou patrocinadores, o que resultou em severas consequências profissionais. Cabe ressaltar, entretanto, que, em sua avaliação, a pressão exercida por grupos políticos e militantes de esquerda alinhados à agenda woke e ao politicamente correto teve um peso significativo na forma como ele foi punido. Além disso, em sua visão, o judiciário brasileiro tem adotado posturas cada vez mais autoritárias e restritivas à liberdade de expressão, o que teria contribuído para que o monarca sofresse uma punição desproporcional. Contudo, isso é assunto para outro vídeo. Da mesma forma que o Estado não deve intervir na propriedade privada, também não deve interferir em contratos celebrados voluntariamente entre indivíduos, muito menos no gerenciamento interno de uma empresa. Isso vale tanto por razões éticas relacionadas ao direito de propriedade, quanto por razões utilitárias ligadas à eficiência econômica. Em uma sociedade libertária, baseada em contratos privados, o ideal seria que existissem agências privadas de arbitragem e que todo o sistema de justiça fosse operado em um ambiente de livre mercado. Portanto, o Estado jamais deveria interferir nas relações sociais, nos contratos ou na propriedade privada em nome de um suposto bem-estar social, pois essa expressão frequentemente serve como justificativa para ampliar a intervenção estatal sobre a vida das pessoas das mais diversas formas. A frase "o inferno está cheio de boas intenções" sintetiza muito bem a lógica do estado de bem-estar social e do próprio socialismo. Obrigado pela audiência, esse é um canal colaborativo, participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Um abraço e até a próxima!